Então, hoje eu quero conversar um pouco sobre a Eucaristia, para que a gente possa entender não só a Eucaristia, para a gente poder começar a pensar nisso de um jeito que a gente aproveite mais, que talvez a gente não aproveite tanto. Entendendo que a Eucaristia, celebrar a Eucaristia, é celebrar ação de graças. Mas mais do que celebrar a Eucaristia, é conseguir viver uma vida eucarística, que é uma via da gratidão. Para isso eu quero usar Lucas, capítulo 24, que são os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús é a nossa história. Que a gente pode, você está em Lucas 24, capítulo 13, depois se vocês quiserem reler. Todo mundo lembra dessa história. Esses discípulos conviveram com Jesus durante 2 anos e meio, mais ou menos. Jesus morreu, eles ficaram quase 3 dias em Jerusalém, e estavam voltando para Emaús, que era pertinho. Estavam andando até que aproxima um estranho e faz o caminho com eles, explicando as Escrituras. Bem, eu quero falar em partes, porque esse é o primeiro pedaço. A primeira parte desse discípulo, desse caminho de Emaús, é exatamente a nossa história. Porque se você te parar num sinal, se você tiver tempo de assentar numa praça, se tiver tempo de assentar, você vai observar as pessoas passando. E a forma como as pessoas caminham te conta exatamente se elas estão bem ou se elas estão deprimidas, se elas estão entristecidas, se elas estão arrastando a vida. Vocês imaginam como é que esses dois deviam estar voltando? Destruídos. Aquele que encheu o coração deles, aquele que fez a vida ser completamente diferente, estava morto. Então, eles estavam voltando para aquela rotininha básica deles. Geralmente, a gente, quando está abatido com as nossas perdas, com os nossos lutos, com as nossas decepções, com as nossas desilusões, a gente muitas vezes anda de cabeça baixa, um passo mais ou menos, às vezes nem olha direito onde é que está pisando, alguém te cumprimenta, você nem olha, você responde, você não sabe nem para quem você respondeu. Por isso que o estranho chegou, eles não viram nem quem chegou. E é assim. Então, a gente, quando vem celebrar, quando a gente vem para a Eucaristia, a gente vem com o coração ruim. E se a gente lê a historinha, a gente vai vendo que não é uma via normal do ser humano diante das frustrações, das perdas, das decepções, do sofrimento, fazer opção pela gratidão. Ao contrário, nós enchemos nosso coração de mágoa, de rancor, de ressentimento e vamos arrastando a vida. Não é assim? E nós chegamos dentro da igreja para celebrar a Eucaristia com o coração assim. Pesado, né? Pesado. Então, quando Jesus convida a gente, ele fala, fica, né, que vocês estão cansados, vinde a mim, que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que o jugo de Jesus é leve? Porque é o jugo do perdão. Por que a nossa vida é pesada, a gente está sempre cansado? Porque a gente só vive na ofensa. Né? As ofensas que a gente não perdoa. Então, a gente chega para a Eucaristia dessa forma. Se vocês pegarem uma terra dura, e jogar água, vai entrar alguma coisa? Então, eu preciso pegar essa terra, apertá-la, quebrá-la bem quebrada, para que possa cair a água, a semente ficar e dar fruto. Esse é o coração que a gente tem que chegar na igreja. Nosso coração tem que ser quebrado, amassado. Esse é o famoso coração contrito, né? Quebrado, para que a gente possa receber a água da graça de Deus. Senão, a água bate e cai, e não passa. É isso. Quando a gente chega para celebrar a Eucaristia, a primeira coisa que a gente pede é perdão, né? A gente no canto, Kyrie eleison, cantamos e pedimos misericórdia, tem de piedade de nós, Senhor. Então, é um caminho. O caminho que eu quero discutir aqui com vocês é a gente aprender a fazer da nossa vida uma vida eucarística. E fazer a opção, de em vez de rancor, de mágoa, de fazer uma via de gratidão. Aprender a tudo dar graças. Obrigado por tudo. É um caminho, é uma escolha, é uma opção. Porque às vezes a gente não sabia que podia fazer essa escolha, mas é possível fazer essa escolha. Então, tem alguns caminhos, né? Primeiro é entender que eu sou livre e posso fazer essa opção. A segunda coisa que aconteceu com eles, porque primeiro eles estavam ouvindo, foi Jesus falou, o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles falaram, você é um que não está sabendo da novidade? Jesus falou, mais ou menos, não estou sabendo. Então, Jesus começa a falar com eles da palavra.
Começa a explicar as Escrituras. Se a gente fizer um contraponto com a Eucaristia, com a celebração eucarística, a gente chega na igreja, pede perdão, pede misericórdia. Fala, Senhor, tem de piedade de mim? Minha vida não está boa, não. Perdi isso, estou entristecida com aquilo, não queria ter frustrado naquilo. Só lamúria, né? Muitas perdas. E depois a gente escuta a palavra. Essa escuta da palavra de Deus é um momento importantíssimo para nós. Porque a palavra de Deus, ela é sacramental. Ela é sacramento. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, não é essa palavra que um dia eu vou meditar e vai me transformar algum tempo. Não. A ação de Deus na nossa vida é enquanto a gente escuta. Deus nos transforma enquanto a gente escuta a palavra. E isso é maravilhoso. Fala, filho, mas não tem jeito? Tem. Se você passar por alguém, você pode escutar que alguém te fale, fulano, eu te amo, ou a pessoa pode falar, fulano, eu te odeio. Isso dentro de você não mexe? Mexe, o sangue ferve. Seu coração treme. Então, como é que nós reagimos diante de uma palavra? Bem ou mal? Mas com Deus, a palavra de Deus é que faz a criação acontecer. Deus criou pela palavra. E quando a gente escuta, a palavra é a presença do próprio Deus. E foi isso que foi acontecendo com os discípulos. À medida que eles foram ouvindo, Jesus falou, como vocês são lentos para crer. É duro escutar isso, é mais ou menos para nós. Como nós somos lentos para crer. Então, à medida que ele foi falando a palavra, que ele foi trazendo para aqueles que estavam absolutamente derrotados, e às vezes em algum momento da nossa vida a gente está tão derrotado. A gente acha que a nossa vida não vale absolutamente nada, que a gente é tão insignificante, que a nossa história é um nada. Aí, quando Jesus começa a explicar, eles vão entendendo que aquilo tudo fazia parte de algo maior. E que, na verdade, aquele amigo que morreu foi para dar uma dimensão de uma coisa muito maior, foi para dar uma vida que é eterna. Então, eles foram começando a compreender, foram começando a ver que alguma coisa ardia o coração deles. Eles não estão entendendo direito, não, mas algo foi mexendo dentro deles e provavelmente eles foram levantando a cabeça. Porque também assim, às vezes, quando você está muito abatido, porque alguém chegou com alguma palavra, você está desanimado com alguma coisa, é preciso que todos os dias a gente consiga ouvir uma palavra que nos ponha de pé. Porque é o poder da palavra de Deus que nos coloca de pé. Porque às vezes só que você acha que você não dá conta de nada, você escuta assim, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Você fala, então, tem uma esperança de que alguma coisa vai mudar, que alguma coisa vai acontecer, que Deus está vendo a minha perda, está vendo o meu sofrimento e vai intervir, e vai me ajudar a caminhar. Então, isso é uma coisa que faz parte da nossa vida. A gente poder pegar nosso sofrimento, escutar isso diante da palavra e poder transformar. Mas tudo é escolha, porque nem todo mundo vai escolher isso. É escolha. Porque no momento que os discípulos foram chegando perto de Emaús, Jesus fingiu que ia dar sequência. E ele poderia dar sequência. Mas aqui eles fazem para Jesus um convite, que eles falam com Jesus, permanece conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Talvez essa seja a frase mais importante desse trecho. Porque durante o nosso dia, hoje, vocês encontraram com um tanto de gente. Muitas pessoas falaram um monte de coisa bacana para vocês. E que vocês conversaram, escutaram e foram embora. Então, aqui existiu uma conversa, mas não existiu um aprofundamento, não existiu uma continuidade. Você encontrou, conversou e despediu. O convite, ele é essencial para que uma relação se aprofunde. E era isso que Jesus espera. Porque, na verdade, a gente acha que quando a gente vai comungar, a gente vai celebrar a Eucaristia, é só o Senhor que nos convida para cá. Não, Ele está esperando esse convite. Porque se a gente não convidar Jesus, para que a gente possa estabelecer uma relação profunda com Ele, falar com Ele, Jesus, eu quero que o Senhor seja não só o meu companheiro de caminhada, mas o companheiro de minha alma. Se eu não convidar, Ele vai ser sempre o estranho da minha vida. Ele vai ser sempre alguém que tem notícias, ideias boas, palavras maravilhosas. Jesus vai ser sempre aquele, figura interessante, um profeta bacana, mas nunca aquele amigo íntimo, aquela pessoa da minha alma, que eu não o convidei para entrar e ficar comigo. E isso nós temos que fazer em toda a Eucaristia. Fica comigo, Senhor.
porque é tarde. Fica comigo, porque eu preciso da sua caminhada. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Será que a gente tem coragem de levar Jesus exatamente para as pessoas com quem a gente convive? Será que a gente tem coragem de apresentar a Jesus aonde a gente vai? Será que eu posso permitir a Jesus que Ele entre naquele lugar na minha casa que eu não deixo ninguém entrar? Será que eu permito que Ele veja o que tenho de luz e de sombra? Será que eu permito a Ele que me veja do jeito que eu não gostaria que ninguém me visse? Será que eu posso ver? Ele me vê na cozinha? Jesus ser o amigo, não da sala, que serve a xícara perfeita, o pano perfeito, mas o amigo da cozinha, que vê a cozinha confusa, bagunçada, que vê o pano de prato rasgado, que está lá, como diz Santa Teresa, no meio das panelas, das caçarolas, está lá Jesus andando. Será que eu levo Jesus para a minha intimidade? Porque enquanto eu não fizer esse convite para que Ele permaneça, fique comigo, Ele não será o meu Senhor e o meu Deus. Não será. Ele será sempre o estranho, que passou pela minha vida, que me falou uma coisa bacana, mas que não fez laço comigo. Porque assim é a gente com as pessoas que a gente encontrou hoje. Você encontrou com um monte de gente bacana, mas você não fez laço com essa pessoa. Você até encontrou, escutou uma coisa bacana, falou, então tá, até mais. Jesus não pode ser assim. Nós não podemos deixar Ele passar. Porque se a gente não convidar, Ele vai passar. Ele não vai permanecer. Porque Ele espera o seu convite. Acho que você nunca imaginou que teria que convidá-lo para ficar. Você precisa convidá-lo. Fala, fica comigo, Jesus. Me ensina essa palavra, que essa palavra possa me transformar, que essa palavra possa me levar a fazer exatamente aquilo que o Senhor espera. Eu quero ter uma vida fecunda, mas eu preciso da sua presença. Porque se eu não tiver a sua presença, nada em mim será transformado. Eu digo que é nada. A gente recebe a Eucaristia, e porque a gente sai da Eucaristia e entra na igreja como se fosse a mesma coisa. A gente sai de quantas missas absolutamente não transformados, nem mexidos, nem com o coração ardido, não foi nem capaz de chorar pelos nossos pecados, nem chorar de emoção porque encontrou com Ele, nem chorar de emoção porque estamos diante do Filho de Deus. E que me encanta, porque estamos diante do Filho de Deus e que se permite ser seu amigo, ser meu amigo, íntimo, companheiro. Quantos companheiros de alma você tem? Ou tem algum? É difícil ter um companheiro de alma. É difícil ter alguém que partilha das mesmas coisas que você. Aquele amigo que você não precisa nem falar muita coisa, já sabe tudo. Aquele amigo que você só olha, aquele amigo que enche o seu coração. Aquele amigo, daquela intimidade, que é uma intimidade construída de cada dia. Então, se a gente vai observando, e eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão começar a entrar para a celebração eucarística, vão começar a prestar atenção, como é que Deus vai nos transformando, como é que a palavra precede, né, a Eucaristia, porque é Deus vivo em nós. E como é que eu preciso de fazer como os discípulos, falar, entra na minha casa, Senhor, entra. Eu quero que o Senhor entre, e onde o Senhor entrar, vá tocando todas as coisas e vá transformando. Quanta coisa dentro de mim precisa ser transformada. Quanta coisa. Mas para isso, eu convidar Jesus para entrar na minha casa, eu preciso de uma coisa única. Eu preciso de confiar. Porque como é que eu vou convidar um estranho para entrar na minha casa? Vocês convidam um estranho para entrar na casa? Não convida. Então, eu tenho que confiar naquele que eu estou convidando para entrar. Entra. E aí eu tenho que começar a entregar para o Senhor as coisas. Amigo não divide tudo? Muitas vezes você entrega tantas coisas. Ele é o Senhor. E nós precisamos começar a entregar para o Senhor tudo. Fala, Senhor, eu quero te entregar a minha vida, eu quero te entregar os meus sonhos. Eu quero te entregar tudo que eu sonho, que eu penso. Mas eu quero te entregar também o meu pecado. Eu quero te entregar aquilo que eu mais amo. Eu quero te entregar a minha vida e não preocupar mais. Ó, que luta que é isso. Falei, filho, você está querendo demais. Mas é assim, a relação com o Senhor tem que ser inteira. Como é que você convive com alguém, chama para ser seu amigo íntimo da alma, e você oferece só uma parte, não oferece o resto? É por isso que a proposta é audaciosa. Viver com o Senhor é para ser tudo. É entregar tudo. Tudo para o Senhor. Domingo teve uma cena bonitinha aqui na igreja com meu marido, que
A gente estava sentado lá no fundo e chegou uma senhora com o pé machucado. Eu falei com ele, nós vamos ter que dar um lugar para ela. E ele saiu. Aí tinham várias crianças atrás, porque era chegada de encontro de casais. E aí tinha uma menina, aí o menininho, as menininhas assentadas na mesma cadeira, dividiram a mesma cadeira, e o menininho levantou com o irmão e ficou perto de mim. Tanto que o irmãozinho pequenininho, de uns 3 anos, imitava o outro. Tudo que o outro ajoelhava, ele ajoelhava. Tudo que um fazia, o outro fazia. Imitava. Ele entrou na fila do Eucaristia, ele entrou também. Então, o irmão vigiando ele. Aí a maiorzinha falava para a pequenininha assim, você precisa aprender a entregar para Jesus todos os seus sonhos. Porque eu quero ser médica legista, eu quero casar, ter filhos e ser feliz. É só assim. Aí a outra falava, sussurrava no ouvido dela, porque eles ficaram com vergonha do meu marido. Eu quero ser médica pediatra. Então vai falando com Jesus, tem que entregar os sonhos para ele. Olha que lindeza uma coisa dessa. Claro que essas crianças estão aprendendo com alguém. Alguém ensinou para essas crianças. E uma ensinava para a outra. Ajoelha, fala com Jesus, vai entregando seus sonhos para ele. Você não tem dinheiro para dar aqui agora na esmola? Não, estou tendo uma oração para fazer. E meu marido deu o dinheiro para que elas dessem o dinheiro. Elas ficaram uma alegria de poder depositar o dinheiro. Mas se não tivesse dinheiro, tinha uma oração para fazer, mas eu não aprendi a oração, não. Mas disse que tinha uma oração também para fazer. Então, olha como é que vai aprendendo de pequenininha. Entrega seus sonhos para Jesus. Já entregou tudo que ela quer. Ser médica legista, casar, ter filho, ser feliz. Só isso. E a outra começando, quero ser pediatra e vamos começando. Mas olha a simplicidade com que faz isso. Olha a simplicidade. E nós, na dificuldade, truncado, não entrega não. Pois nós vamos entregar para o único que pode todas as coisas. Por que a gente não entrega? Porque não confiamos. Por que não confiamos? Porque não conhecemos. Por que não conhecemos? Porque não temos tempo para ele. Porque eu nunca convidei ele para entrar na minha casa. Falo com ele, então tá, outra hora eu encontro com o senhor, de lá e eu de cá. A gente se conhece, mas mais à distância. Não temos a audácia, isso aqui é uma audácia. Fala, entra, Senhor. Eu quero que o Senhor more aqui. Eu quero que o Senhor seja o anfitrião dessa casa. Porque depois que Jesus entrou nessa casa, ele deixou de ser o hóspede. Ele passou a ser o anfitrião, porque ele que sentou, tomou as rédeas, fez essa celebração ali para eles. Nós temos que aprender a hospitalidade e convidar Jesus para ser o nosso hóspede. Mais importante, hóspede. Falar, seja anfitrião, toma conta de mim, conta da minha casa. Qual é a ilusão que você acha que você tem? Nós temos ilusão, que a gente acha que sabe das coisas, que sabe o que é bacana. Sabemos de quê? De nada. De nada. Né? Então, nós temos que pedir a Jesus, Jesus, me revela o que eu mais amo, para que eu te entregue. Porque, às vezes, o que a gente mais ama pode ser o nosso vício. Pode ser o nosso pecado. A gente, às vezes, quer manter alguma coisa, nós temos que pedir a Ele, revela para mim mesmo, que às vezes eu mesmo fico escondendo de mim. O que eu mais amo para poder te entregar? Essa é uma proposta, de falar com Ele. Me ajuda a viver a vida com gratidão. Porque o dia que a gente acolher isso na nossa vida, vocês vão ver que tudo na vida se agradece. Nada é acaso, tudo é oportunidade para aprender. Tudo é oportunidade para crescer. Tudo é oportunidade para ser mais de Deus. Aconteceu isso, fala, obrigado, Senhor. Não sei por causa de quê, não está ruim, mas muito obrigado. Porque eu sei que, se fosse bom, o Senhor teria me dado. Essa confiança absoluta nele. Se fosse bom, o Senhor tinha me dado. Por quê? Porque você me ama. Quem ama não faz nada errado. Compreendem? É essa certeza. Isso o menino já entendeu. Nós é que somos cheios de arma e não entendemos. Então, quando a gente vai se preparar para a Eucaristia, eu gostaria de falar aqui algumas coisas, como a gente se prepara mal. E Deus Pai fala uma coisa tão linda no livro Diálogo com Catarina de Siena, que ele fala que a gente, para poder recebê-lo, receber Jesus vivo, vocês imaginam que Deus é esse? Que Deus é esse? Que nos criou, nos sustenta e nos alimenta com seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele vem até nós e nos alimenta. Vocês imaginam o que é isso? Nós não temos dimensão para compreender esse mistério, não, que ele é demais. Mas Deus Pai falou que ele dá uns exemplos muito bonitinhos, né? Se vocês estiverem lendo esse livro, o Diálogo, é encantador como é que Deus Pai faz de tudo para que a Catarina entenda, é claro que a gente vê se entende.
Então ele fala, Catarina, vou explicar para vocês. É mais ou menos como se eu tivesse criado vocês, igual se fosse uma vela. Para vocês pegarem fogo, eu tinha que pôr um pavio. Então, para vocês vão pegar fogo onde? No meu amor. Então, quando vocês entram para uma fila para receber a Eucaristia, cada um leva uma vela de 5 centímetros, ou de 10 centímetros, ou de meio metro, ou de 1 metro. O tamanho da vela, Catarina, é o tamanho da sua fé e do seu amor que você vem recebê-lo. Olha que lindo isso. E se a humanidade inteira vier receber, aquecer e pegar o fogo em mim, esse fogo não se extingue. Ao contrário, quanto mais tiro, mais tem. Então, cada um vai receber de acordo com o amor e a fé que você tiver. Mas, às vezes, vocês vêm com o pavio molhado, Catarina. O que é o pavio molhado? É o pecado. Então, o pecado molha e não deixa a vela pegar fogo. Então, é assim, Catarina, igual quando você pega uma vela molhada e põe no fogo, ela faz o barulho, mas o fogo não fica. Compreenderam? Por isso que a gente precisa tanto da confissão, para que a gente possa receber Jesus em estado de graça, para que a gente possa receber melhor, acolher melhor, viver melhor. A gente não pode entrar numa fila da Eucaristia desanimado ou às vezes, fazendo o que acho que é um grande problema que a gente pode viver hoje, é começar a viver e receber a Eucaristia como rotina, como algo a mais, como faz parte da missa. Não é. É o momento que eu estou sendo alimentado e estou recebendo Jesus vivo. O dia que a gente vê a dimensão do que significa isso, e às vezes por algum momento, e por graça, absolutamente por graça, Deus pode permitir que um de nós, no momento de receber a Eucaristia, receba a graça do temor de saber diante de quem estamos. Não é temor de medo, é a emoção de saber que estamos diante de Jesus vivinho. É para cair duro, claro, básico. De saber que você está diante dEle, que você recebe Ele. Isso não é uma brincadeira. Mas quantos santos e quantas pessoas são agraciados por receber nesse momento. É o que um ateu disse uma vez. Se eu tivesse certeza que é o Filho de Deus que está ali, eu vou ajoelhar e nunca mais levanto. E nunca mais levanto. Então, nós não podemos banalizar a Eucaristia. Nós temos que vir para a Eucaristia com uma alegria imensa. E se eu chego aqui carregado das minhas dores, a Eucaristia tem que ter o poder de falar comigo. A morte, ela não tem a última palavra. A última palavra da sua vida chama-se amor. E mesmo no meio de todo o seu sofrimento, a Eucaristia tem que te pôr de pé, porque você está diante do Filho de Deus que te sustenta. Se a Eucaristia não estiver tendo esse poder na nossa vida, tem algo errado. A Eucaristia tem que fazer sair dessa igreja dançando. Por quê? Porque eu estou com Ele. Eu o convidei, fica comigo, Senhor. Compreendem? Quando eu recebo a Eucaristia, não é o fim ou o começo da nossa missão. E de contai o que aconteceu. Foi o que os discípulos foram. Tinha medo? Tinha. Pois de repente, o que acontece, você recebe Jesus vivo e de repente ele some. Mas Jesus, Deus Pai, fala de um jeito tão lindo. Ele fala, Catarina, depois que Jesus passa, é como se eu pegasse um selo quente e colocasse marcasse uma cera, um ferro quente e marcasse. A marca da graça fica impressa em vocês. Não tem jeito de sair. Vocês estão marcados por mim. Presta atenção nisso. Marcados por Ele. A graça está em nós. É Deus que caminha conosco. Então quando a gente vem desiludido aqui, trazendo os nossos problemas para o Senhor, trazendo os nossos medos, porque quando eles viram que o Senhor desapareceu, quando Ele repartiu o pão e eles reconheceram que era Jesus, eles voltaram correndo para Jerusalém. Tinha risco? Claro que tinha. Era de noite, estava escuro. Quem matou Jesus estava atrás deles, para matar eles também. Já não tinha mais medo. Depois de verem o Senhor, medo de quê? Medo de quem pode matar seu corpo, mas não pode matar minha alma é imortal. Estou com o Senhor. Medo de quê? Depois que você ouviu. Medo de quê depois que você experimentou Jesus? Nada mais. Então, se a Eucaristia não está servindo para te transformar, tem algo errado. Se você tem que trazer diante do Senhor seu medo, sua decepção, a sua frustração. Faz, Jesus, sabe aquele moço lindo que eu estou namorando? Pois é, me largou, me trocou.
Se você ficar arrasada naquilo, tem que superar o medo, falar, trocou, mas ele é mais do que eu. Não, então vamos seguir a vida. Vamos seguir a vida. Você não pode se reduzir a isto. Você é muito mais do que isso. A sua vida não é qualquer coisa. Mesmo a vida, essa rotina basiquinha, Senhor, sim, isso, sim, ela tem um significado fundamental para Ele. Mesmo o nosso nada é muito diante dos olhos de Deus. Então, nós precisamos achar que a nossa vida não é nada. Mas nós temos que sair da Eucaristia transformados, com uma força que ninguém nos segura. Tinha um santo que falava, que agora não lembro, é muito santo que eu leio, misturo santos, para não misturar santo. Não falo o nome para não confundir. Diz que quando a gente comunga, é como se a gente saísse da igreja com um leão, com um dragão. Somos capazes de derrubar qualquer coisa? Claro, pois estamos com o Senhor vivo. Mas a gente não tomou dimensão disso. Do tanto que somos privilegiados, agraciados, de encontrar com Jesus vivinho. Coisa mais apaixonante desse mundo. Que você pode chegar perto dele e falar, Jesus, presta atenção no tanto que eu estou sofrendo. Ele fala, estou vendo. Mas Ele pode mudar. Ele pode te dar o consolo, o conforto, enxugar as suas lágrimas e falar, coragem. Isso tem um fim. Coragem. Confie em mim. Porque tem algo escondido que você não está vendo. A dor ainda, por enquanto, está ocultando o que você vai viver. Tem que viver, viva seu luto, chore pelo que precisar chorar. Mas não pare no choro. Caminha. Era o que eu falava com a minha mãe quando o pai morreu. Eu falei, mãe, a gente chora e anda e anda. Não pode ficar parado, minha filha. Vai andando, vai enxugando as lágrimas, vai andando. Não pare. Porque a gente caminha com quem anda, que é Jesus. Ele é o seu companheiro de caminhada. Ele é o seu companheiro de jornada. Ele é o seu companheiro de alma. É o único que te conforta. É o único que te dá sustento. A hora que você fala, Jesus, eu estou triste. Fala, estou aqui. Se eu estou aqui, está tudo certo. Se eu estou aqui com você, o que mais nós temos medo? É lá que a gente vai lá todo dia renovar a nossa força. É Ele que é a nossa alegria. É Ele que, diante do sofrimento, de qualquer dificuldade, eu sei que Ele ali não tem a última palavra. Tem mais. O Senhor está conosco. Isso é que sustentou Nossa Senhora de pé. A certeza, a fé. A certeza que Deus mudaria alguma coisa. Mesmo diante, ela esperou contra toda esperança, né, gente? Tinha nada acontecendo. Mas ela acreditou que algo havia. Bem-aventurada, feliz aquela que acreditou, foi o que Marta disse a Maria. Bem-aventurada és tu, Maria, porque em você vai acontecer aquilo que você acreditou. Por que nada acontece conosco? A gente mais duvida de Deus do que acredita. A gente recebe a Eucaristia, o povo vai embora, faz, por que esse povo está saindo correndo da missa, gente? Acabou de receber Jesus, vive e fala, não, eu falo, Jesus não está sabendo o que está recebendo. Não sabe de que está diante do Altíssimo. Ajoelha, conversa com Ele, derrama seu coração diante dEle, fala, me acode, eu não quero viver nessa raiva, nesse ressentimento, que isso seca a minha alma e me mata. Transforma essa minha dor, me ajuda a perdoar, circula em mim a certeza que eu sou seu filho, que eu sou importante para o Senhor, me dê amor, me sustente. É diferente. Aí depois que a gente aprender a viver essa intimidade, como é que você vai ficar calado? Como é que você não vai contar para as pessoas o que você experimentou? É o que João fala na primeira carta dele, o que o meu olho viu, o que eu escutei, o que eu peguei, como é que eu vou calar? Não calo, eu falo. Aí vocês vão começar a contar para os outros o que vocês viram, o que vocês viveram. E a sua família vai começar a perceber as transformações que você vai experimentar. Vai perceber, porque testemunhar Jesus dentro da casa da gente não é fácil, não. Porque todo mundo conhece que você é aquela pessoa difícil, um gente difícil, mal-humorada às vezes. Você contando papo, não resolveu nada. Mas é devagar que Jesus vai nos transformando, porque é à medida que a gente vai deixando. Transformando até que a gente convença o povo da casa. É assim? No início, quando eu comecei a fazer missa diária, quantos anos atrás, eu nem sei quantos anos tem isso, o povo da minha casa ficou apavorado. Verdade? Eles já falavam assim, gente, aconteceu alguma coisa com a Filó? Minha mãe ficou em pânico. Ela falava, ela ligava e falava, você não arrumou um namorado? Não. Eu cutucava Jesus e falava, presta atenção. Presta atenção. Estão achando que eu estou indo à igreja porque eu estou sem namorado. Eles não descobriram que meu amor maior é você, ainda não entenderam isso não. Mas precisa, meu pai falava, mas precisa de a missa todo dia, minha filha. Até falar, você me está pecando tanto em Belo Horizonte, eu não estou sabendo, né? De tanto que essa menina está arrumando em Belo Horizonte, por que você vai a missa todo dia? Eu sempre olhava, mas todo dia? Eu falei, mas vocês comem quantas vezes no dia?
5, mais ou menos. Oliveira, então, no interior, eu como muito. Todo o dia inteiro, come. Nutre a alma quantas vezes mesmo? Você vai à missa só domingo? Por isso que você arrasta. Por isso que esse desânimo. Eu vejo Jesus todo dia, porque eu sou animada. É o contrário. Chega animada. Filho, como é que você dá conta da sua vida? Ou vocês esqueceram que eu recebo Jesus vivo todo santo dia, vocês não acreditam nisso? Vocês não acreditam que ele é vivo? Ela fica me olhando, fala, coitada, acho que ela tem um parafuso a menos. É melhor não apertá-la muito, não, é? Mas o povo fica desconfiado, porque o povo não crê, gente. Se a gente acreditasse, qual dia da semana você não iria à missa? Todos. Você iria todos os dias. Fala, onde é que você está indo? Encontrar com Jesus. Falo com ele, quem me via correr de manhã, desse jeito, fala, gente, por que você me está correndo tanto? Eu vou rindo. Falo, porque mal sabia ele que eu vou te encontrar, né, Gracinha? Fala a verdade. É para te encontrar, para não perder um minuto de estar com ele. Mas não cremos que estamos diante daquele que é o Senhor. Aí, depois que eu recebo a Eucaristia, não encerrou. Ele fala, agora você vai e começa a sua missão. Porque você veio e vai me anunciar. E vai levar o meu nome. E vai confortar aqueles que estão no chão. E vai dar coragem para a turma começar. E vai cuidar de alguém que está moribundo. E vai dar um banho naquele que às vezes está morrendo. E vai dar uma palavra de conforto e falar, não acaba aqui não, bom, continua. Lá é muito melhor. Pode ir, filho, sem medo. Se o seu coração tem medo, Deus é maior. Não precisa ter medo, não. Mas tem que conhecer a palavrinha de Deus para poder falar. Para dar conforto para o outro, para sustentar o outro. E essa vida eucarística, ela é discreta. É discreta, não tem holofote, não. É ali, porque é no dia a dia, a hora que você passa, dá um sorriso para um, que você sustenta o outro. É onde você vai testemunhando, é onde você vai dar testemunho daquilo que você crê. Que você vai falar a sua palavra, que você não vai ter vergonha de dizer, eu creio. Em quem? Jesus mesmo, o sobrenome dele é de Nazaré. Filho de Nossa Senhora, pode falar. Porque o povo fica assim na dúvida de quem será que ela está falando. Fala com todas as letras. E não encolhe quando você for falar o nome dele, não. Estufa o peito e fala, Jesus. De onde você está vindo da missa? Recebi Jesus vivo. Conhece? Não, um dia eu posso te mostrar. Não tenha medo, cutuque as pessoas, incomode as pessoas. Mostra que há um outro jeito de andar por esse mundo. Porque a gente fica querendo entrar todo mundo no mesma forma. Não, tem uma forma diferente. Tem uma forma que olhe pelo miserável, que olha pelo pobre, que consola aquele que está batido, que luta pelas pessoas que têm dificuldade, que não aceita que a pessoa pobre receba menos do que ela é digna, porque somos irmãos. Não sei se vocês viram uma reportagem, se já ouviram do dono do Hospital de Câncer de Barretos. Esse homem é um testemunho de fé. Ele gasta por mês 35 milhões. Então, ele fala que 15 milhões o SUS paga. Os outros 20, ele sabe que Deus vai mandar. E todas essas doações chegam dos pobres. Tudo que ele tem lá é de melhor. Tudo. Porque ele falou que sempre viveu com uma indignação na alma. Por que o pobre, além de tudo, ele tem que receber? Nunca pode comprar o original, tem que ser o genérico. Nunca pode receber o melhor. Por quê? Se ele é meu irmão. Então, tudo que tem no hospital dele é o de melhor. Qual que é o aparelho melhor? Então, esse que eu vou comprar. O que é de melhor? É lá que ele compra e tem. E como o tratamento de câncer, em geral, às vezes as crianças duram em torno de 1 ano e meio, ele montou as casas em volta do hospital. Então, o pai e a mãe, vem gente do Brasil inteiro, e as crianças. Ele arruma trabalho para o pai, escola para os meninos, a mãe toma conta do menino, para não separar a família. Mas tudo tem uma história. E é isso que eu acho que quando eu vi essas crianças, que meu marido contou o que essas crianças fizeram, esse homem também tem uma história. E a história dele começou com a bisavó dele. A bisavó, no ano de 1800 e pouco, casada com um coronel, ela colocava dentro de casa 18 pessoas doentes. O marido era coronel, mandava buscar os médicos lá na capital, lá na cidade, ela cuidava de 18 doentes em casa. Teve um filho, médico, que formou, São Paulo, voltou para o interior, nunca recebeu uma consulta particular, só os pobres. Esse avô médico teve um filho, médico, casou com a médica, os dois estudaram na USP e montaram um hospital no interior, para cuidar dos pobres. Mas aonde que veio a herança? Da bisavó. Ele falou na entrevista com o Adriano Galisteu, Adriano falou, mas como é que é esse negócio de fé? É a fé. Ele falou, eu sei que quanto mais eu faço bem e quero melhor, as bênçãos vêm para que eu faça melhor. Sempre melhor. Então, eu nunca perdi uma noite de sono, porque eu sei que os 20 milhões vão chegar todo mês. Quantia pouca, né? 20 milhões, pouquinho, vai chegar todo mês. Não tenho medo que o dinheiro não vai deixar de vir, mas é pela minha fé. E você já viu milagre, Adriana? Perguntou, ele falou, muitos, para começar comigo.
Eu queria pôr fogo no hospital do meu pai, porque eu não estudei só até a 8ª série, porque eu queria ser peão, ficar na fazenda com meu avô, loucura com o avô médico, loucura. Mas foi eu que fui administrar tudo. E meu pai já tinha perdido muito dinheiro, porque eles vendiam tudo, fazenda, gado, para manter o hospital. E aí eu decidi que eu ia pôr fogo no hospital. Marquei o dia que eu ia pôr fogo no hospital, porque eu não aguentava mais aquilo. Aí um médico me chamou e falou, se você construir mais uma sala aqui, você vai salvar mais vida do que eu e seu pai, porque nós vamos ter oportunidade de operar mais. Ele falou que foi dormir com ódio. Falou, eu vou pôr fogo nisso tudo, mas não vai sobrar nada. Aí ele falou com o Adriano que ele acordou com um amor que incendiava ele, que ele tinha que manter tudo de pé. Ele falou, o primeiro milagre Deus fez em mim. Então é disso que eu falo, que quando a gente vive isso forte, Deus faz mesmo. Porque é um só Deus que faz tudo diferente em cada um de nós. É Ele que faz, Ele que transforma tudo. Então a nossa missão é ligar, é entender que a Eucaristia é junto com a vida eucarística. Que a Eucaristia é um dom, é uma graça que Deus nos dá, ela vem do alto. Ela é dada livremente, para que você receba livremente. Não somos obrigados a acolher, nada disso que eu estou falando com vocês. Não somos obrigados. Mas se você quiser receber Jesus com liberdade, com amor, com paixão, né? Porque, na verdade, você vai viver uma paixão alucinada por Ele, você vai fazer o que puder por Ele. Você vai enxergar exatamente aonde você tem que fazer alguma coisa, aonde alguém precisa, e Ele vai te conduzir. Você vai estar lá diante dEle e falar, me leve aonde o Senhor hoje precisa. Me leve, que eu seja seus olhos, suas pernas, seus braços, que eu seja aquilo que o Senhor precisa no mundo hoje. Mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja só o sorriso de uma criança doente, mesmo que seja ajudando alguém a morrer, mesmo que seja falando com alguém, enxugar as lágrimas de alguém e fala, coragem, Deus está vendo tudo e Deus vai fazer. Mesmo que seja que o mundo não precisa ver, porque o mundo não acolhe a luz. O mundo rejeitou a luz. Não vai ser a nossa que ele vai enxergar. O mundo não quer a luz. Mas somos nós mesmo que vamos insistir para traçar um mundo diferente, para trazer um gosto diferente nesse mundo, para poder dizer em cada Eucaristia, obrigado, Senhor, porque o Senhor aceitou ser nosso companheiro de caminhada. O Senhor aceitou ser o nosso companheiro de alma. Você imagina que graça temos de um Deus que caminha conosco. Aquilo que Moisés falou com ele, caminha conosco, Senhor, apesar da nossa cabeça dura, apesar do nosso coração duro, não nos abandone. E Ele vem em cada Eucaristia. Ele vem todos os dias, mais uma vez, Ele sai do céu. O único homem que Ele obedece no mundo é o sacerdote, né? O sacerdote chama e Ele desce. Ele vem todos os dias. Ele é chamado, Ele volta ao altar para se fazer nosso alimento, nosso amigo, nosso companheiro, o nosso Senhor. Quanta graça temos! É demais, é graça demais. Vamos pedir a Ele que a gente possa realmente entender a Eucaristia, caminhar na quinta-feira agora, com alegria, dando graças a Deus pela Eucaristia. Falar obrigado porque o Senhor vem todo dia me encontrar. Eu que tenho preguiça de ir lá te receber, mas o Senhor vem todo dia. Eu que ainda não me convenci disso, estou mais ou menos no caminho. Mas pedir a Ele a graça de poder ser alimentado, de poder olhar e falar, seja meu amigo, fica comigo, Senhor, porque é tarde. E a noite já vem. Está fazendo tarde na minha vida, está tudo escuro e eu não enxergo nada. Fica comigo, seja a luz da minha vida, ilumina meus passos, me prepara para o encontro que vai ser definitivo, para um abraço que nós vamos nos perder no abraço dele. Poder chegar, cheirar o Senhor e falar, cheguei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou a cada dia. Vamos pedir a Ele, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Jesus que... Vamos pensar em tudo isso que a gente conversou, que Deus nos deu a graça de pensar. Vamos ouvir a música que as meninas escolheram, que é claro que Jesus só falou agora, porque ninguém sabia o que eu ia falar. Mas não saiam. Deixa a palavra de Deus chegar dentro do seu coração. Começa a parar para escutar Deus que fala. Se a gente não parar para escutar Deus que fala, a coisa fica no meio do caminho. Eu já falei, Ele já preparou seu coração. Escute, escute. Deus vai sussurrar. Ele vai falar alguma coisa. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante dEle. Pedir perdão por tantas Eucaristias mal recebidas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para tudo sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, seja muito bem-vindo. Você que está chegando pela primeira vez aqui no meu canal, De Cima dos Telhados, um canal que nasceu do desejo, da vontade de anunciar o amor do Pai, a misericórdia do Pai, Cristo Jesus. E hoje, como de costume, mais um grande vídeo de uma doutora Filó. Meu irmão, minha irmã, pense numa mulher arretada, cheia do Espírito Santo, uma mulher ungida. Você que já chegou aqui até agora, desculpa, você que chegou até agora, aqui no nosso vídeo, eu te peço, se inscreva, ativa o sininho de notificações, vem para a família de cima dos telhados. Vem para a família de cima dos telhados. Essa aqui é a tua família. Vamos levar, vamos anunciar o amor de Deus a toda e qualquer criatura, em todo e qualquer lugar. Você que já é inscrito, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha, meu irmão. Vamos anunciar o amor de Deus, vamos anunciar o amor de Deus. E esse vídeo da doutora Filó aqui, eu vou deixar o link da descrição do canal da doutora Filó aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai estar na descrição. Conheça a doutora Filó e siga essa mulher ungida, essa mulher abençoada por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.